seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é a nossa aula de Geografia. Vamos ver a habilidade que será trabalhada nessa aula. A habilidade é reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas. Então, nós vamos falar de interdependência. O que isso significa? Isso significa que campo e cidade dependem mutuamente um do outro por diversos motivos. Apesar de terem características muito diferentes, ou talvez não seja apesar, talvez seja por terem características muito diferentes, é que eles dependam tanto assim um do outro. O campo e a cidade possuem funções e atividades diferentes, porém se complementam. Cabe ao campo a produção de alimentos que serão consumidos e de diversos tipos de matérias-primas que as indústrias transformam em bens de consumo, tecido, calçados, móveis, alimentos industrializados. Então, não é só a produção de alimentos. Quando a gente fala dos calçados, por exemplo, eles podem ser feitos de couro, que é uma matéria-prima de origem animal. A gente também falou aqui dos móveis, né? Que o campo fornece a madeira para que ela seja transformada em móveis. Todos os alimentos que são industrializados e às vezes a gente nem se lembra que vieram do campo, vieram de lá também antes de serem processados para se tornarem o que são, né? Para se tornarem o que é vendido para a gente. O campo, ele tem as suas características bem próprias. As construções são distantes umas das outras. Você observa muito espaço destinado à produção agrícola, produção de alimentos. Você vai observar que essas construções geralmente são rústicas, né? Elas têm um estilo mais rústico, um material mais rústico que constrói ali essas... nós temos as máquinas agrícolas, grandes espaços, grandes áreas destinadas à criação de animais. Esses animais que podem fornecer para a gente o couro, que podem fornecer o leite, a carne, né? Diversos tipos de animais, a lã. Nós às vezes percebemos, né, comum no campo, no meio rural, a gente observar que existem cursos d'água naturais. Então, lá no campo, a gente vai ver o córrego, o rio, o ribeirão, sem tanto concreto em volta, com uma mata ciliar mais conservada, né? Nós podemos ver também, pode acontecer de ter mata preservada, alguns espaços onde tem mata que ninguém mexeu, de onde não se tirou nada, de onde não se plantou nada. Às vezes as pessoas confundem um pouco a questão da paisagem natural e da paisagem cultural quando fala do campo, né? Lá tem muita natureza, lá é tudo natural. Mas a paisagem de uma plantação, por exemplo, ela não é natural, ela é cultural, ela é plantada pelo homem. Apesar de serem plantas e a gente pensa, é natural, não é. Mas a gente tem uma paisagem que é típica do campo, né? Onde você vai ver muita planta, onde você vai ver animais, onde você vê menos muros e mais cercas. As estradas, muitas vezes, não são pavimentadas, é o que a gente chama de estrada de chão, estrada de terra, né? Quando está uma época mais seca, costuma dar uma poeirinha, às vezes quando chove pode fazer ali uma lama, ficar complicado de andar, mas é uma característica específica do campo. Isso de ter o chão descoberto é positivo para a natureza, para a infiltração da água, para manter o ciclo da água funcionando bem. Então, a gente tem coisas que a gente às vezes pensa que é negativo, mas podem ser interessantes. As cidades se urbanizam em função, principalmente, da atividade industrial e do crescimento do setor de serviços.
o campo tem se tornado cada vez mais produtivo para atender ao crescente consumo nas cidades. Com o desenvolvimento industrial, o campo precisa das cidades para comprar máquinas e tecnologia para aumentar a produção. Nós tínhamos, há algumas décadas atrás, uma população no campo maior do que a população urbana, ou seja, maior do que a população da cidade. Mas o processo de industrialização, o desenvolvimento da industrialização, do consumo de produtos e tudo mais, foi fazendo as cidades crescerem. Então, as pessoas que moravam no campo começaram a se mudar para a cidade, buscando outros empregos, buscando outra condição de vida, buscando algumas comodidades, como a oferta de serviços que no campo são mais difíceis de encontrar. Então, as cidades cresceram muito. As cidades foram crescendo e quando a cidade cresce, a gente está dizendo que a população está crescendo. Quanto mais gente a gente tem, mais consumidores nós somos, né? Mais pessoas para se alimentarem, mais pessoas para consumirem produtos, para se vestirem, para se calçarem, para mobiliar suas casas. Então, o aumento de população na cidade também aumenta o trabalho no campo, também aumenta a atividade no campo, porque aquelas poucas pessoas que ficaram na área rural, que permanecem lá produzindo alimentos, precisam produzir alimentos para a população da cidade também, né? Então, para que isso seja possível, o campo se modernizou. O campo precisou investir em máquinas mais eficientes. As fazendas hoje, elas têm rastreamento dos animais, elas têm uma gestão, né? Uma gestão informatizada, com informação, com comunicação tecnológica mesmo. E isso tudo ela traz da cidade, né? Então, o campo precisa comprar a máquina que vai comprar no meio rural, urbano, que é produzido no meio urbano, a tecnologia de informação e etc. Então, existe uma interdependência. O campo oferece algumas coisas para a cidade e a cidade oferece outras coisas para o campo. As cidades, elas têm outro aspecto. As características são diferentes. A paisagem urbana é diferente da paisagem rural. Você vê menos espaços plantados, menos espaços vazios. As construções são mais modernas e estão mais próximas umas das outras. Às vezes até uma em cima da outra, como são os prédios, né? Se a gente for pensar, os apartamentos são várias casas que são construídas uma em cima da outra. Então, a proximidade, o número de pessoas por metro quadrado, por quilômetro quadrado é muito maior, né? A densidade demográfica da cidade, do meio urbano é muito maior. As ruas são pavimentadas, pode ser calçamento, pode ser o asfalto. O movimento, o trânsito de pessoas é muito maior. Então, a gente vê o movimento de pessoas que estão indo para o trabalho. Nós vemos o movimento de carga, de produtos que são produzidos. É matéria-prima chegando do meio rural, é produto industrializado voltando para o meio rural, indo para outra cidade, sendo distribuído para o comércio, né? Então, a gente tem ali um grande movimento de pessoas, um trânsito intenso de veículos. A gente tem uma atividade comercial muito mais intensa no meio urbano. O que é uma atividade comercial, professora? O que é comércio? Comércio é venda de produto, é troca de produto por dinheiro, né? Então, nas cidades, a gente tem um comércio muito mais intenso. Ué, professora, então você está dizendo que no campo também tem comércio? Claro que tem. Claro que tem, né? Mas é um comércio mais básico, é um comércio mais voltado para as necessidades imediatas ali das pessoas que vivem nesse lugar. Enquanto na área urbana você tem um comércio mais diversificado.
Também temos nas cidades uma oferta maior de serviços. Aí, serviços é o quê, professora? É quando a pessoa vai ceder, vai trabalhar, vai vender a sua mão de obra e não um produto. Os professores vendem um serviço, é um serviço educacional. Então, eu não vou te entregar um produto para você levar para sua casa. Eu vou te ensinar, eu vou te ajudar a aprender. Os dentistas, os médicos, eles nos vendem serviços. Um advogado, um engenheiro, né? Então, esses serviços são ofertados mais intensamente na cidade. E esse comércio que tem na cidade, que é mais intenso na cidade, existe um comércio que vai ser especializado para o campo. Por exemplo, as máquinas agrícolas, o comércio de máquinas agrícolas é um comércio urbano que vai ser destinado ao trabalho no campo. Existe também, né, os adubos, os defensivos, tudo aquilo que vai ser vendido para que seja usado lá no campo para produzir a matéria-prima. Então, o campo também necessita da cidade e não só a cidade do campo. As cidades ou zona urbana surgem da região de moradias distribuídas em ruas, avenidas e praças. Para facilitar sua localização, as ruas, praças e avenidas possuem nomes diferentes. Todas as cidades possuem um centro, que quase sempre é a parte mais movimentada da cidade. No centro de algumas cidades ficam a igreja matriz, bancos, restaurantes, shoppings, praça, etc. Geralmente nos centros, as casas e apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros e não há muitos terrenos vazios. Nas ruas das grandes cidades podemos ver grande movimento de pessoas, ônibus, carros e caminhões. Nas cidades menores, o movimento é menor. Bom, nas cidades menores o movimento é menor, mas também pode ser intenso se você levar em consideração que as ruas talvez sejam mais estreitas, né, não estejam preparadas para tantos veículos. Mas as cidades, elas têm essa configuração diferente. Nós temos um endereço para informar na cidade, né, com o nome da sua rua, as casas são numeradas, os apartamentos são numerados. Então, a gente tem uma organização. Já que temos muitas construções, é importante que a gente tenha uma lógica para localizá-las, para nos movimentarmos na área urbana. Então, a gente precisa entender isso e para se localizar bem, para entender bem a vida na cidade. O campo, a zona rural fica fora da cidade. No campo, pode possuir chácaras, sítios e fazendas, propriedades médias, pequenas e grandes, até mesmo algumas indústrias. A maioria das pessoas que vivem no campo trabalha na agricultura, na pecuária e em atividades extrativas, como nos seringais e nos garimpos. Na agricultura, os trabalhadores cuidam da lavoura. Eles preparam a terra, plantam e colhem os produtos. Os peões, vaqueiros e tratadores são trabalhadores que atuam na pecuária. Nem todos os trabalhadores rurais moram no espaço rural. Um exemplo são os boias-frias, que moram nas cidades e se empregam temporariamente no campo, geralmente na época da colheita. Então, vamos por partes aqui, né? A gente disse, então, que as propriedades rurais podem ser pequenas, médias e grandes e que pode ter até indústrias no campo também, apesar de eu falar que muitas vezes que a maioria das indústrias está na cidade, às vezes uma grande propriedade rural ou um grupo de pequenas e médias propriedades pode construir lá no campo uma indústria de laticínios, por exemplo. Assim, todo mundo produz ali um pouco de leite, eles juntam aquele leite para produzir na indústria produtos derivados dele, o requeijão, o creme de leite, o queijo, né? Então, a manteiga. Então, pode existir algumas indústrias também no campo, ou indústrias de fabricar ração, por exemplo, para nutrir os animais ali da região, também pode acontecer, tá? Então, existe indústria no campo, existe mais no meio urbano, mas no campo também existe. Nós dissemos aqui também
que além da pecuária e da agricultura, né, que é plantar e criar animais, também tem as atividades extrativistas e de mineração. Então, por exemplo, a gente tem a borracha, que é tirada ali das seringueiras, é uma atividade extrativista do campo. Nós temos a mineração, que é a extração de minerais, de pedras e metais do solo. Também é mineração, também vai acontecer lá no campo. Nós falamos aqui também de trabalhadores que nem sempre moram no meio rural. Às vezes eles moram na cidade, vêm só na época da colheita, só nas épocas que demandam de mais mão de obra para poderem trabalhar ali. A gente tem as trocas entre o campo e a cidade. Então, vamos dar alguns exemplos de coisas que o campo pode enviar para a cidade. Alimentos e matéria-prima. Por exemplo, o algodão, que é matéria-prima para o tecido para fazer as nossas roupas. A madeira, que é matéria-prima para se construir os móveis, até construções mesmo, casa e etc. O leite, a soja, que serve para o alimento humano, alimentação humana e alimentação animal também. A carne, a cana. Aí você diz, professor, a cana é alimento? Não, a cana é matéria-prima para fazer combustível. Pode ser alimento também, né? Mas ela é matéria-prima para fazer combustível. Então, são alguns exemplos de coisas que o campo exporta, não, que o campo vende para a cidade. E nós temos também as coisas que a cidade vende para o campo. Por exemplo, o alimento industrializado. O alimento veio do campo, mas as pessoas que vivem ali também comem alimentos industrializados, então eles vão vir da cidade. Os aparelhos eletrônicos, hoje as pessoas do meio rural também usam os aparelhos eletrônicos para se comunicarem. As máquinas agrícolas, máquina para colher, máquina para plantar, para conservar o leite que foi retirado e precisa de refrigeração. Então isso tudo é comprado, né, do meio urbano, vem do meio urbano para o rural. E alguns serviços também. Então, alguns serviços também vêm da cidade para o campo. Existe poluição na cidade e no campo? Nós costumamos falar muito que o ar da cidade é poluído e que o campo é natureza, que o campo não polui. Mas, infelizmente, os dois ambientes, as atividades econômicas dos dois ambientes poluem sim. Na cidade, a gente já fala muito que a gente tem a poluição do ar por causa dos gases dos escapamentos, né, da indústria, dos veículos, que vão aumentar o efeito estufa, vão causar problemas respiratórios. Mas no campo a gente tem um outro tipo de poluição, que é a poluição decorrente dos defensivos agrícolas, que são venenos. Eles podem poluir o solo ao se infiltrarem por causa da chuva e também a água. Então é uma poluição grave, é uma poluição também que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, existe poluição nos dois meios e a gente precisa ter cuidado, então, com esses dois aspectos. De onde vem? Olha só, quando a gente fala aqui de onde vem algum produto, a gente fica pensando, olha só, a fruta do bolo, ela veio do campo. O chantilly do bolo veio da cidade, ele é industrializado, mas o leite do chantilly veio do campo. Farinha e ovos vieram... Farinha não, o leite e os ovos vieram do campo, mas as embalagens provavelmente vieram das cidades. Então, existe uma interdependência, um depende do outro. Então, veja só, a cana-de-açúcar nasce no campo, vira etanol na cidade e volta para o campo para mover máquinas agrícolas. Eu espero que você
tenha aprendido e entendido bem como é que campo e cidade dependem um do outro e a importância que eles têm mutuamente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Muito obrigada por sua atenção.